Olá pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês para mais uma live do Despertar Feminino, que é uma série incrível que nós estamos desenvolvendo. E hoje tem uma musiquinha de fundo. Eu queria saber se vocês estão escutando. Quem já entrou, me conta aí se a imagem tá ok, se o som tá ok, se você está escutando a minha voz e se você está escutando a música que está tocando. Ei Marina, boa noite. Me conta aí se você está escutando a música e a minha voz. Ei tia Ana, boa noite, que prazer ter você aqui. A imagem tá ok, o som tá ok? Ah, tá dando para escutar a música, gente? Ei Franci, ei Grazi, boa noite. Ei Keline, boa noite. Ah, beleza. Então, pessoal, a imagem tá ok, o som também, né? E aí eu queria contar para vocês por que a gente está começando a live com uma música tocando. Ei Úrsula, ei Angélica, boa noite. É que essa música, gente, ela foi muito importante para mim no momento de despertar, né? No momento em que eu comecei um processo de rever algumas coisas na minha vida, e essa música foi muito, muito importante para mim. Então, por isso que eu quis começar, né, com todos ouvindo um pouquinho dessa música, e eu vou contar por quê. Hoje eu estou tendo um prazer enorme de contar com a presença da Grazi Salomão. Ei Jacira, boa noite. E ela tem tudo a ver com esse projeto de despertar feminino, porque ela é uma pessoa que trabalha exatamente com propósito de vida. Então eu vou chamar a Graziele aqui para poder conversar com a gente. Só um minutinho que eu vou puxar ela aqui. Para a Grazi estar aqui com a gente nessa live de hoje. Ei, Tati! Nossa, que prazer enorme te receber. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. A imagem está legal, o som também Então está tá. bom. Eu tô na roça. Ah, que delícia, está em Nova União. Então, eu vim passar esses dias aqui. Eu falei, vou falar diretamente, quase do lado de Caeté, da terrinha. Que coisa boa, que coisa boa. Então, eu estava falando que eu comecei a live com uma música que foi muito importante para mim no meu despertar feminino, Que legal. né? Que é uma música que fala: hoje é o melhor dia da minha vida. E teve um período, né, essa música era muito importante, assim, que na hora que eu estava dando aquela, como diz, né, a esmurecida, eu fui aquela música bem alto, e subia o astral e pronto, é um gatilho, assim, super bacana para poder retomar o fio da meada e buscar o propósito de vida. Que Então, eu quis delícia. começar exatamente para inspirar a gente na nossa live de hoje, né? Então, assim, esse projeto, gente, é para realmente trazer essa força feminina, né? Essa potência que a gente tem, que muitas vezes a gente nem reconhece que tem, ou se reconhece tem uma dificuldade muito grande para poder expressar, para poder colocar no nosso dia a dia, né? Então, assim, meu trabalho sempre foi muito voltado para essa questão, né? De trabalhar sempre voltado para melhorar a qualidade de vida. Tanto como assistente social, quanto como terapeuta natural, e agora como nutricionista. Isso é um trilho, assim, na minha vida. Parece que é um fio mesmo da meada, né?
Então, o Despertar Feminino, ele vem com esse objetivo, de ser mais uma oportunidade de inspirar as mulheres a buscarem aquilo que é o seu propósito de vida aqui nesse planeta incrível, né? A nossa casa. Verdade. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, né? Da sua experiência com o despertar feminino das pessoas através do seu trabalho. Como é que foi o seu despertar para chegar, né, aonde você está hoje, sendo mentora de propósito de vida? Olha quem é que está aqui com a gente hoje, né? Tô vendo! Conta pessoal, grave a sua trajetória, do seu despertar. Legal. Primeiro quero agradecer pelo seu convite. Eu me senti super feliz e honrada, assim. Meu pai sempre me ensinou uma frase que ele fala que não existem coincidências, né? Que tudo são providências. E eu sempre acredito, sabe, que esses encontros realmente são providências, né, do Criador, e são experiências que a gente sempre pode enriquecer muito as nossas vidas. Então, primeiro queria agradecer o seu convite, né, a confiança. Eu sei o tanto que você é uma pessoa especial. Sempre ouvi muitas suas histórias através da minha tia que está aqui, da Ana, da Jojo, enfim, né? E sempre também acompanhando um pouquinho, né, pelas redes sociais, que hoje essa velocidade da nossa vida, né? Às vezes é com a gente que não tenha tanto contato assim, mas sempre admirei e fico muito feliz de poder estar aqui hoje e também trazer e compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da experiência, né? Mas para quem está me conhecendo aí pela primeira vez, eu sou a Grazi, eu tenho 35 anos e a minha família é toda de Caeté, né? Então as minhas raízes são de Caeté, apesar de viver em Belo Horizonte. Hoje, inclusive, eu estou aqui em Nova União, na casa do meu pai. A gente passou um dia muito agradável aqui. Eu sempre gosto de vir aqui porque é uma maneira da gente também estar em contato com as nossas raízes, e isso eu acho muito importante, porque apesar do trabalho que eu faço, né, nos últimos anos eu percorri todo esse Brasil e até outros países também, mas enfim, eu sempre gosto de voltar a estar aqui, porque acho extremamente importante a gente ter esse contato com as nossas raízes. Eu amo Caeté, tenho uma história de infância maravilhosa, de legado, né, deixado pela minha avó aí, que fez a passagem recentemente, enfim, então eu estou muito feliz de estar aqui. E para falar um pouquinho, assim, né, da minha trajetória associada um pouco ao seu tema, eu amo falar para mulheres. Não foi nada muito programado por mim, um dia sentar e, né, planejar um trabalho voltado para as mulheres. Isso aconteceu de uma maneira muito orgânica, muito natural, mas o que acontece? Eu sempre fui muito precoce na minha vida, principalmente no aspecto profissional. Então eu comecei a trabalhar muito nova, porque eu sempre gostei e sempre sonhei em ter liberdade, independência, né? Então eu sempre busquei isso na minha vida. Desde nova, né, ter o meu dinheiro, poder fazer minhas coisas, viajar, essas coisas que a gente sonha na infância e muitas das vezes a gente não luta para conquistar. Então eu sempre fui uma pessoa que corria atrás da minha liberdade, construir, porque a liberdade ela é uma construção, né? Então eu comecei a trabalhar muito jovem, sempre gostei muito de estudar, e muito jovem eu assumi uma responsabilidade, né, dentro do grupo das empresas da minha família. Eu tinha apenas 20 anos, 21 anos, e eu já dirigia, né, uma holding, e foi uma experiência corporativa muito interessante para mim, porque eu desenvolvi muitas competências, muitas habilidades, muito jovem, mas também eu passei por um processo que eu gosto de contar essa parte da história, porque essa fase foi determinante na minha vida, porque apesar de amar os desafios, eu sou uma pessoa apaixonada por desafios, eu assumi um compromisso naquele momento e eu não tinha toda uma inteligência assim, emocional, sabe, para poder assumir aquele processo. E no coaching a gente utiliza uma expressão que é o descarrilamento. E aí eu vivi um descarrilamento na minha carreira. O que é esse descarrilamento? Eu assumi compromissos que excediam a minha capacidade emocional, até intelectual também naquele momento. E às vezes a gente, né, acha que está pronto para alguma coisa e a gente dá um passo maior do que a perna.
E isso acabou me afastando um pouco da ocupação profissional por 11 meses, eu tive um problema de saúde. E aí, nessa fase, eu fiz uma das perguntas que eu acho que foi talvez a pergunta que foi o divisor de águas na minha vida. Eu tinha 21 anos, 21 para 22. E eu perguntei, Deus, para que eu estou aqui? Né? O que o Senhor quer de mim? Qual é a minha missão na Terra? Não é possível que eu vim tão jovem para perder, sei lá, a minha vida agora, assim, sabe? E a gente acha que essa pergunta ela é boba, mas na verdade eu acho que essa é a pergunta mais importante que a gente tem que fazer nas nossas vidas, né? Não tem como uma pessoa acreditar que ela veio ao mundo simplesmente para levantar todos os dias, trabalhar, 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 passar uma vida pagando contas ou criando seus filhos. Então, o que a gente veio fazer no planeta, ele transcende a nossa carreira, a nossa profissão e tudo isso. E através dessa pergunta, que foi um divisor de águas na minha vida, eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Então, muito jovem, né? Com 21 anos, eu comecei a querer saber quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, e eu comecei, é um caminho sem fim, né? O autoconhecimento ele é um caminho sem fim. Então comecei a investigar e fiz várias terapias alternativas e fui buscar reiki, enfim, nossa, eu passei em várias situações para mim com um objetivo, eu queria me conhecer muito. Porque quando você se conhece, você consegue dominar o controle, você se torna protagonista da sua vida. E eu comecei isso de uma maneira precoce. Hoje eu entendo por que eu tive a permissão de fazer isso tão jovem. E aí, quando eu descobri o meu propósito, que estava ligado a usar da minha comunicação e da minha sensibilidade para ajudar as pessoas a alcançar mais prosperidade, e é claro que essa construção agora muito bem elaborada, não foi tão simples assim, foi um processo que levou muitos anos, Parece que foi muito rápido, muito simples, está tudo pronto, né? Mas não foi... processo, não é grave. É um processo longo, né? Eu tenho um programa hoje que chama Jornada Construtiva, que é exatamente isso. É uma jornada de construção diária, né? A gente acha sempre que, não, agora encontrei. Aí você vai vivendo experiências, vai refinando, e é um caminho sem volta. E aí, há 10 anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, eu precisava buscar novamente uma recolocação, né, no mercado, porque eu não queria mais voltar a ter uma atuação no mundo corporativo. E aí eu falei, bem, a partir de agora que eu sei quem sou e para que estou aqui, eu quero encontrar uma jornada profissional que me conecte para poder servir a esse propósito. E aí imagina que há 10 anos atrás, quando se falava de coaching, era uma coisa meio de gente louca, assim, né? E eu comecei foi até eu fazendo reiki. Coisa meio de gente louca, há 4, 5 anos. Pois imagina, 10 anos, assim. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira formação de coaching, eu não contei para ninguém na minha casa. Na verdade, eu trabalhei quase 1 ano e meio sem falar o que eu era, porque se eu tentasse explicar dentro de casa, né, que eu tinha teoricamente deixado uma carreira executiva, né, com pós-graduação nisso, aquela coisa toda, as cobranças, né, familiares, sociais, para ser coaching, eles iam dizer, realmente ela ficou maluca agora de vez, né? Mas enfim, eu optei por esse caminho profissional para começar a seguir uma jornada profissional que me conectava com essa minha essência, né? Que era ajudar as pessoas a encontrar o seu verdadeiro eu, né? E aí eu entendo por que tão jovem eu tive esse chamado, assim, porque eu tinha que ajudar muitas pessoas a fazer essa caminhada também. E isso é o que eu faço há 10 anos, né? São centenas, quase milhares de pessoas, né, que eu já tive contato presencial. O meu trabalho, ele se fundamenta em ajudar as pessoas que estão se sentindo perdidas na jornada profissional e que precisam encontrar mais sentido naquilo que fazem. E não entender que a gente veio no mundo só para levantar, encontrar uma profissão, passar no vestibular, tirar boas notas, ter uma formação, casar, ter filhos e acreditar que a felicidade se resume por aí. Então, assim, são milhares de experiências, de histórias de pessoas. Por incrível que pareça, mais de 70% das pessoas que eu acompanhei nesses 10 anos são mulheres, né, de todas as idades que você possa imaginar. Na verdade, as mulheres, elas buscam muito, né? E eu acredito, assim,
Eu tive uma história muito marcada pela força feminina, acredito que você também teve. E aí, né, você começou falando dessa conexão que não acontece à toa. E a minha mãe, né, foi uma pessoa muito próxima da sua avó, né? E elas já trabalhavam e já buscavam isso num tempo, então, que era coisa mais de gente louca ainda, de mulher louca, né? Porque você imagina, sei lá, minha mãe faleceu com 92, então vamos imaginar que há uns 70 anos atrás, né, ela já trabalhava. Quantas mulheres trabalhavam há 70 anos atrás? É Era mais ou verdade. menos. Sua avó também, né, começou a Sim, trabalhar, às vezes, como professora. Então, as mulheres, elas realmente estão muito à frente, né? Elas têm um time, assim, percebem as coisas muito, às vezes, antes do que a maioria, né? E eu é, vejo que a minha família tem essa força feminina muito grande, veio da minha avó, veio da minha mãe, das minhas tias, e vejo isso com a sua família também, né? Uma força é muito grande verdade. desse mundo, Eu né? acho tão E esse, interessante, porque esses dias, né, eu estava pensando, refletindo, assim, o legado que a minha avó deixou, né, sobre a minha vida e sobre a vida de todos os nossos familiares é muito nobre, né? É algo muito virtuoso, assim. Eu queira eu poder, sei lá, ser 10% da pessoa que ela conseguiu ser, né? E eu falo isso porque dentro de todos os cursos que eu realizo, por vários lugares, assim, eu sempre falo, gente, existe uma inversão de valores muito grande na vida, principalmente nas culturas ocidentais, né? Porque quando você vai estudar um pouco das culturas orientais, isso muda muito, mas a gente no Ocidente, nos países ocidentais, principalmente nas culturas capitalistas, nós sempre fomos estimulados a buscar o nosso ter, né? Ter o lugar ao sol. Então a gente sempre foi estimulado a ter uma faculdade, ter um diploma, a ter isso, a ter aquilo, a ter um carro, ter uma casa própria. E depois de estudar muito sobre a questão do autoconhecimento, né, e olhando um pouco, né, para a história da minha avó, eu consigo ver isso de uma maneira totalmente diferente. E recentemente eu estou terminando de escrever meu livro agora e estava escrevendo sobre isso, que existe uma inversão que a gente precisa ressignificar, porque eu falo assim, para mim existe uma equação da felicidade, da prosperidade, né? Eu digo que essa equação é ser mais agir é igual a ter. Então, as pessoas, elas têm muitas crenças assim, de que quando eu tiver aquela formação, quando eu tiver isso, eu serei essa pessoa, né? Na verdade, eu primeiro preciso descobrir quem eu sou. E à medida que eu ajo, né, que tomo decisões pessoais e profissionais conectadas a quem eu sou, eu tenho as condições de ter aquilo que eu almejo. E olhando para a história da minha avó, você possivelmente também vai criar essa conexão. Elas foram mulheres que se esmeraram não em ter, mas em ser, né? Ser uma boa mãe, ser uma boa educadora, ser uma série de coisas. E depois que elas passaram agora, o que fica armazenado nas nossas memórias não foi o que elas construíram, né? Não foi o ter. Foi exatamente o que elas foram nessa vida. O que a gente busca ser também. Eu quero ser como a minha avó foi. Eu quero poder ser a mãe que ela foi. Eu quero ser a mulher, né, que lutou com tantos filhos, com toda garra. Então, esse ser, eu acho que é o que toda mulher precisa construir, criar essa identidade, essa referência, para ela conseguir ter tudo que ela almeja ter. Pelo menos é assim que eu decidi viver a minha vida, que eu ensino, que eu busco inspirar outras pessoas a também criar essas conexões. Não sei se você consegue, assim, ter essa leitura, sabe? Eu vejo muito isso. E eu vejo muito isso em Caeté, não, né? isso para mim Quantas... também é muito presente, assim. É muito, muito presente, né? O tanto que essas mulheres trouxeram para a gente essa possibilidade de buscar o nosso ser, né? É porque elas trouxeram isso que eu acho que hoje... Ficou mudo, Paty. Eu parei de te ouvir.
ouvi. Ah, tá. É porque elas nos deram essa base, né, que talvez a gente tenha essa possibilidade de buscar esse caminho do ser, né? E você contando essa história, eu vejo assim, tão bacana, né, ter essa inspiração já lá com 20 e poucos anos, né, e já começar um caminho de busca, né, daquilo que você é de verdade. Mas eu vejo assim, eu também comecei isso muito cedo, mas a gente, de tempo em tempo, a gente parece que tem um novo caminho, assim, um novo Isso. passo importante, né? E eu tive isso agora aos 50. Uhum. Né? Aos 50 anos, ali fazer os 50 anos, eu tive um novo start, e foi quando eu comecei a fazer coisas que eu quis fazer a minha vida inteira, mas que talvez por aquela falta de conexão comigo mesma, estava difícil de colocar isso na prática, né? E aí veio uma nova faculdade, né? Eu voltei para a faculdade, virei adolescente de novo, porque eu comecei a ir voltar para de volta dias. Mas isso é muito interessante. Nossa, dentro desse, eu trabalho um programa de mentoria, e dentro desse programa, eu desenvolvi um método, porque o que eu percebi nesses anos todos, assim, eu vejo que as pessoas falam muito sobre propósito de vida, né, do quanto é relevante a gente acessar o nosso propósito, e eu sempre sentia falta de mostrar mais como a gente clarifica esse propósito. Então, eu me esmerei muito em construir, né, um trabalho onde eu pudesse realmente ajudar a pessoa a ter a clareza, né, desse propósito, de forma a que a gente consiga verbalizar e que a gente consiga expressar isso através das nossas pequenas, das nossas médias e grandes ações. E quando eu comecei a mergulhar nesse assunto, que é um assunto que eu estudo, né, há 10 anos, sobre várias perspectivas, sobre várias áreas do conhecimento diferente, que eu busquei me especializar, eu sempre falo uma coisa que é o seguinte: não existe uma idade para a gente conseguir clarificar o nosso propósito de vida. Como eu estava falando, essa semana eu estava atendendo um canadense de 66 anos que me buscou para fazer um trabalho de clarificação do propósito dele, associado a uma nova carreira que ele vai construir aos seus 66 anos. Mas não existe uma idade certa para a gente criar essa conexão. E uma vez que a gente consegue ter mais consciência desse propósito, é muito importante a gente ter uma clareza também, que é o seguinte: todas as experiências, tanto pregressas quanto as que virão no nosso caminho, elas são uma grandiosa oportunidade que a gente tem para refinar o nosso propósito. O que eu quero falar com isso? Eu vou dar um exemplo pessoal mesmo. Quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu sabia uma coisa sobre mim, assim, né? A gente, com 15, 16 anos, a gente tá ainda numa fase da vida que a gente não quer muito saber dessas coisas, enfim, casos e casos. Mas eu só tinha uma consciência que eu gostava muito de ajudar pessoas. Então, assim, quando perguntavam para mim, nossa, o que você gosta? Nossa, eu adoro ajudar pessoas, eu sempre gostei de servir, assim, sabe, de ser útil às pessoas. E aí, quando eu comecei esse processo do meu autoconhecimento, aos meus 20 e poucos anos, eu fui em uma formação e uma vez um especialista da área da psicologia positiva, com a neurociência, que eu estudei com essa pessoa, ele falou assim: Grazi, você tem noção para que você veio aqui na Terra? Qual é a sua missão, o seu propósito? Aí eu falei: eu vim no mundo ajudar pessoas, né? E eu lembro que ele reagiu falando assim: não, você não veio para ajudar pessoas. Você ajudar pessoas é um mecanismo, é um meio que você tem para expressar o seu propósito. E aquilo me trouxe uma indagação tão grande que eu falei: gente, eu preciso saber, então, como que eu vou ajudar as pessoas, já que eu sei que isso faz parte, é um elemento do meu propósito. E aí eu comecei a busquei a carreira como coach, né? Pensando nesse sentido, vou transformar a minha carreira
em um caminho, uma oportunidade de ajudar as pessoas. E aí eu comecei a ajudar as pessoas. E olha que interessante, e é isso que eu quero falar sobre o que você está contando, o que você está vivendo aos seus 50 anos agora. O que acontece? Quando eu comecei a fazer os meus primeiros atendimentos de coach, no meu primeiro ano de coach, eu falo sem menor pudor, assim, eu não tinha a clareza total do meu propósito de vida. Eu só sentia que eu queria ajudar as pessoas. E aí, eu comecei a perceber, óbvio, usando ferramentas, usando também uma autoanálise, de que a minha ajuda às pessoas, ela estava associada a uma comunicação, ok? E a uma sensibilidade. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive uma sensibilidade muito aflorada para me comunicar. E aí, quando as pessoas chegavam no meu escritório e traziam questões bem assim, densas, eu sentia e eu dava muita atenção àquilo que eu estava sentindo, obviamente utilizava das ferramentas técnicas científicas, associada à minha sensibilidade, e eu expressava e comunicava direções, caminhos. E aí com os anos, isso com os anos mesmos, 2, 3, quase 4 anos em atendimento, eu comecei a perceber que quando as pessoas executavam aqueles processos que nós construímos juntos, né, através das ferramentas, dessa sensibilidade, a vida delas transformavam em algo muito mais iluminado. E aí, é tão interessante que um dia eu estava tomando banho, e eu já tinha um escritório, já atendia há 3, 4 anos, e a minha empresa não tinha nome. Ela não tinha conseguido dar um nome para a empresa. Que eu falava, gente, eu não consigo pôr um nome. Esse nome ele tem que vir para mim, sei lá. Enfim. E eu tomando banho, juro, eu escutei como se fosse uma voz falando para mim assim, o nome da sua empresa, isso há 7 anos atrás, vai ser Lotus. Lotus, o que é Lotus? Nem sei o que é Lotus, né? Aí eu saí na toalha e fui na internet digitar o que era Lotus. E aí eu fui ver que era uma flor, né? Que ela é uma semente que você lança, né, na água, né? Numa região lodosa, e que quando ela recebe a incidência do sol numa temperatura adequada, ela floresce emergindo na água. E aí ela alcança esse estado de florescimento após ela receber essa luz. E eu falei na hora, é isso! Eu vim no mundo para isso! Eu quero ser luz na vida das pessoas quando elas estão passando pela sombra, pelo lodo. Resumindo, Paty, todos os casos que chegavam para mim eram casos de pessoas em estado de language, de definhamento, empresas que já estavam quebrando, já estavam fechando as portas. E o trabalho que, óbvio, né, a gente é só um instrumento, a gente trazia essa prosperidade novamente. Então, as minhas experiências, elas foram trazendo para mim esse refinamento de propósito. E eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados, gente, olha, apesar de ter toda essa clareza que eu tenho, e conduzir todas as minhas decisões dos últimos 10 anos, 8 anos da minha vida sobre o meu propósito, eu tenho certeza que vão vir muitas experiências ainda na minha jornada que vão me refinar um pouco mais, né? Então, por isso que eu falo que é um caminho sem volta e a gente tem que estar sempre aberto a viver essas novas experiências. E essa abertura, eu acho que ela é fundamental, né? Porque pode vir muita inspiração, assim como você teve lá no banho, e às vezes a gente não está aberto, não está preparado para escutar, né? E essa voz que a gente escuta é a voz interna, a partir dessa conexão que a gente estabelece com a gente mesmo, né? Que é com a gente mesmo e com o que mais divino a gente tem, né? Exato. E aí é o que você falou, a gente tem volta. Eu falo que é meio que descascar uma cebola, né? Cada vez que você tira uma partezinha dela, uma folha, tem outra dentro e você vão vai sair das camadas, né? Eu vejo assim que meu caminho começou muito, mesmo na primeira faculdade, eu era muito nova, né? Fazendo serviço social. Com menos de um ano de curso, eu estava fazendo pesquisa pelo CNPq, uma coisa que era rara também na época, a gente fazia pesquisa no interior do norte de Minas. Ali eu aprendi muito, né? Tive a oportunidade de ter vivências assim, incríveis. E também comecei a me conectar com essa
com essas oportunidades ligadas ao que hoje a gente chama de práticas integrativas. Na época, também era coisa de gente meio esquisita, né? Em 1985, 86, era coisa de gente meio sem o que fazer, né? E a Foi gente à toa. Fazendo acupuntura, e mil atividades, né? Outro dia eu fiquei lembrando bem que eu fiz, assim, minha primeira formação em Reiki foi, sei lá, em 1991, com Jason Thompson, que era o único mestre que vinha dos Estados Unidos para fazer formação aqui, né, em Minas, no Brasil. Era coisa de gente completamente louca. Maluca! Né? E é o que você falou, isso foi me lapidando, né? E as coisas foram, eu fui me conhecendo cada vez mais, fui tendo contato com a minha essência cada vez mais, né? E isso só foi possível eu hoje estar onde eu estou porque eu segui esse processo, né? Que não acontece, como a gente falou, de uma hora para outra, né? Sim, sim. E as pessoas, elas se cobram muito, né? Eu vejo isso, assim, a gente sempre quer ter as respostas, eu falo muito isso, olha, o ser humano, ele quer respostas rápidas, mas se fazendo as perguntas erradas, né? Então, a gente quer sempre saber, nossa, quem eu sou, para que eu estou aqui, mas quando a gente vai aprofundar em quais são as questões que a gente está levantando, né, para acessar essa nossa essência, normalmente a gente está fazendo as perguntas erradas. E muitas das vezes a gente não está aberto efetivamente, né? E há um tempo para tudo, né? Eu nunca gostei de padronizar, sabe? Eu tenho uma história de um cliente que foi um caso que depois eu publiquei, assim, que foi bem interessante, né? E aí você vê como que realmente não existe uma idade, né? E padronizar, rotular essas questões com a idade é uma ignorância, na verdade, né? Eu tive uma vez um médico que ele era diretor do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. Eu posso falar desse caso porque foi um caso que não foi confidencial, porque a gente conseguiu publicar depois, né, como case. E ele era médico, há 42 anos ele exercia medicina, e nesse momento, quando ele me procurou, ele já ocupava um cargo de conselheiro administrativo, né, mais da direção, assim, ele não tinha tantas atividades ligadas diretamente assim, à questão da medicina. E uma vez ele chegou no meu escritório, indicado por uma outra pessoa, e querendo fazer um processo de coaching, mentoria e tal, e aí eu fiquei um pouco assim, né, não que eu não me assusto com nada, porque eu não julgo essas coisas, mas não era muito comum uma pessoa de 82 anos, né, me procurar para fazer um processo de coaching, porque não foi aquela coisa assim, foi uma busca dele mesmo, totalmente pessoal. E eu perguntei para ele, doutor Humberto, o que motiva o senhor estar aqui hoje, nesse momento de vida? Ele disse para mim, ele foi bem rápido e objetivo, ele disse, Grazi, você concorda comigo que eu não tenho mais meio século de vida, né? Eu já estou na reta que eles chamam de reta final. E eu vou te confessar uma coisa. Eu sou um profissional muito bem sucedido. Eu fui um médico referência no Brasil, ocupo hoje, ganhei muito dinheiro, construí patrimônio, mas eu vou te falar um segredo que poucas pessoas sabem. Eu não sou um profissional realizado. Eu não me considero uma pessoa realizada profissionalmente. E eu tomei a decisão de que nos últimos anos da minha existência, eu, além de ser uma pessoa bem-sucedida, que já me considero, quero ser um profissional realizado. E na hora, eu confesso que eu tive um choque, assim. Como assim, gente? Aí tudo bem, vamos lá, eu amo desafios. Vamos trabalhar. E resumindo a história, eu fiz um acompanhamento com ele de aproximadamente 4 meses, e a gente descobriu, né, nessas ferramentas, nesse processo, que um dos maiores sonhos da infância dele era trabalhar com a gastronomia, com a culinária. Mas naquela época, né, quando se falava que queria ser cozinheiro ou alguma carreira ligada à culinária, à gastronomia, as pessoas sofriam muito preconceito, né? Naquela época da vida dele, ele
você tinha que ser advogado, médico e professor, eram as profissões reconhecidas, né, na sociedade. Enfim, então ele abandonou aquele sonho para seguir uma carreira na área da medicina orientado pelo pai, pelo avô, todos eles tinham sido médicos, enfim. E aí a gente fez todo um trabalho, resumindo, olha que mudança. Ele se afastou, né, do hospital, ele pediu, já tinha aposentado, enfim, ele pediu o afastamento dessa carreira, foi para a Bélgica, ficou 3 meses na Bélgica, estudando o manuseio de chocolates e várias, né, harmonizações e tudo isso. Voltou para o Brasil e comprou uma casa em Trancoso e montou uma patisseria especializada em chocolates belgas, né? Onde ele abria essa patisseria 1h da tarde, trabalhava até às 5h, e ele produzia, né? Eu perdi um contato com ele até essa semana eu falei, gente, eu preciso retomar o contato com ele, porque eu quero fazer uma live com ele, nem sei como tá, porque ele já tem uns 4 ou 5 anos, talvez, ele já deve estar com quase 90 anos. Enfim, olha que genial, né? Você olhar para uma história de uma pessoa que não se prendeu à crença da idade e quis ressignificar toda a sua jornada de vida em busca de realização. Então nunca é tarde, né, para a gente atribuir. Nem ao sucesso financeiro, nem ao sucesso profissional, não se prendeu a nada, né? Nada. Não se prendeu a nada. E ele desconstruiu tudo mesmo, sabe? Olha, uma coisa que eu aprendi muito com a história dele, que eu, assim, confesso, a gente escreveu sobre isso, eu sofri muita pressão da família dele nessa época, muita, recebi ligações de filho, de neto, que, né, o pai estava surtando, o que eu estava fazendo, que eu estava fazendo, que trabalho que eu estava fazendo com ele. E aí sabe, eu tirei uma conclusão também de que como que todos nós, a gente precisa muito estar centrado, né, dentro da nossa essência, da nossa identidade, do nosso propósito, porque não importa qual é o carro que você ocupe, não importa qual a profissão que você exerça, não importa quais sejam os seus valores, seus ideais e a sua idade, a gente sempre vai ter uma cobrança social, a gente sempre vai ter. Poxa, o cara já estava com 80 e tantos anos, né? Já tinha construído um patrimônio, distribuído patrimônio para todo mundo da família e buscando a sua felicidade autêntica na sua realização profissional ali. E mesmo assim, as pessoas queriam muitas das vezes, né, retalhar aquele processo e segurar aquela situação. E aí imagina se ele não tivesse tido coragem, ousadia, né, e peitado, e não, eu vou agora realmente viver aquilo que eu preciso, quero e desejo ardentemente viver. Então, eu não sei, sabe, qual é a trajetória das pessoas que estão nos escutando agora, mas eu sempre gosto de deixar essa mensagem, que não existe idade, não existe de verdade, mulheres, homens, né? Tem gente que vai descobrir isso lá nos 20, como a Grazi, porque tinha um propósito, né, o meu propósito, eu gosto de uma frase do Viktor Frankl que fala assim, encontrei o meu propósito de vida ajudando outras pessoas a descobrirem o seu. Então, isso tinha que ter sido nova para mim, mas não tem idade, né? A Alba está colocando aqui, ó, que ela achou que ela nunca ia casar e que só aconteceu aos 60 anos. Uau! Exatamente isso. Exatamente. E aí imagina se a Alda tivesse fechado o coração. Talvez ela ia perder uma das melhores oportunidades, né? Que é de construir essa relação afetiva com alguém que seja um companheiro de vida. Então, não existe isso. Eu acho que o que é importante é a gente estar com o coração aberto, né, conectado com Deus, porque Ele é quem permite todas as coisas e lutar pelos nossos sonhos, né, lutar por uma vida que traga sentido, que eu acho muito importante, eu sempre falo isso, né, todos nós um dia, a gente não vai estar aqui mais, isso é fato, né, e eu sempre me faço essa pergunta, sabe, o dia que eu não estiver aqui mais, como eu serei lembrada? Como eu serei lembrada? Né? Não pelas coisas que eu vou ter, ou que eu tenho, ou que eu terei, né? Mas pela pessoa que sou, que fui, né? A existência, o ser que a gente estava falando. Eu acho isso é fundamental, né? Todo mundo tem que se responder. Como é que você vai ser lembrada, né? Como aquela pessoa mesquinha,
egoísta, que só queria ter, e no final não levou nada, na verdade? Ou qual é o seu legado? O que você deixou? Qual a sua contribuição? Né? Qual a referência que você vai deixar? Não precisa ser para as pessoas, para a sociedade, para os seus filhos, na verdade, para os seus netos. Eu olho para a história da minha avó e falo, meu Deus, ela deixou muitos aprendizados, um legado muito nobre. Exato. E aí eu acho que você volta lá no início que a gente falou, né, da importância que é a conexão com as nossas raízes, né, que é a conexão com a nossa ancestralidade. Eu acho que ela nos dá essa base, né, essa tranquilidade exatamente para que ser o que a gente é, né? Para a gente buscar o nosso propósito de vida, a nossa missão, acima de tudo, para a gente ser feliz, porque eu falo assim, o que a gente veio fazer aqui? Né? No final das contas, a gente veio ser feliz. O Pai não vai querer que a gente fique aqui só na beleza e no sofrimento. Né? É verdade. Então, assim, tem pessoas que são felizes de uma forma muito simples, tem pessoas que vão ser felizes de uma forma um pouco mais complexa, às vezes, com um pouco mais de tarefa, né? Mas cada um tem seu caminho e estão todos certos, né? Isso. Estão todos muito bem, né? E não há julgamentos, né, Paty? Eu acho que cada um precisa... O mais importante... Eu falo, gente, não existe receita, né? Eu vejo tantos livros, tenho visto tantas lives, a receita disso, receita daquilo, os passos disso, os passos daquilo. Na verdade, a melhor receita é aquela que a gente... Eu ensino, eu falo, escrevo isso no meu livro, que a melhor receita é aquela que você acessa os seus ingredientes, né? Quais são os seus ingredientes, quais são as suas ferramentas, qual é a sua entrega, quem é você, porque a partir do momento que você consegue ter propriedade, né, da sua identidade, de quem você é, do seu propósito, você consegue produzir obras que vão transcender qualquer conceito, qualquer rótulo, qualquer padrão que coloque dentro das nossas vidas. Então, a receita é a gente voltar para dentro de nós e buscar dentro de nós todas as respostas que muitas vezes a gente está buscando fora, né? A pessoa, ela tá... Ontem eu estava fazendo uma mentoria e estava trabalhando sobre isso. As pessoas, a gente está buscando, muitas vezes, a sociedade vem buscando respostas fora, somente através do aprendizado social. Eu não anulo o aprendizado social e eu ensino isso. A gente tem que olhar para as histórias das pessoas, a gente tem que se inspirar, a gente tem que ter aprendizado, a gente tem que modelar, mas não no sentido da gente querer achar que se eu copiar o que aquela pessoa fez, eu vou ter o resultado que ela teve, né? Se alguém hoje tem sucesso, é feliz naquilo que está fazendo, é porque essa pessoa já conseguiu acessar dentro dela o que ela tem de melhor e escolher caminhos que permitam ela servir a essa melhor versão. Então, esse é o ponto, né? Você pode ter a inspiração dessas pessoas pelo que elas fizeram, mas, na verdade, as suas respostas não estão nos outros, né? A sua melhor versão está dentro de você mesmo. E se você não parar para voltar para dentro de si, você vai olhar para várias histórias, ter muito aprendizado social e vai continuar no mesmo lugar, não vai transformar a sua realidade. Então, é muito importante a gente buscar isso. É transformar a realidade, né? Eu falo que é aí que começa a grande transformação. É onde a gente tem acesso, né? Onde a gente Exato. tem acesso. No pessoal, né? E a partir daí é que a gente começa a fazer as pequenas mudanças e, quem sabe, mais para frente, intervir, né, em outros processos que possam, inclusive, atingir um grupo maior de pessoas, né? Verdade. Então, quando a gente fala de despertar feminino, assim, faz parte, né, do seu projeto de vida, do meu projeto de vida. A gente, mesmo que não tenha sido muito programado, mas faz parte atuar nesse mundo feminino no sentido das pessoas buscarem essa conexão, né? Consigo Com certeza. para que depois fazer essa conexão com o mundo, né? E com outras conquistas, né? Tudo parte da gente, né? Verdade. Tudo parte desse inteiro que somos nós, né? Nós somos o universo inteiro, do ponto de vista bioquímico, energético,
né? Nós somos do Sim, planeta e o planeta, né? Somos todos da mesma matéria, né? exato, Então, assim, acho exato. o nosso objetivo, né, hoje, aqui, botar uma pulguinha atrás na orelha de algumas mulheres, principalmente, mas de homens também, claro, né? Sim, O despertar feminino não é só nas mulheres, não, né? O despertar feminino, ele vem nos homens também, né? E o claro, claro. despertar é feminino, né? Essa força do cuidado, né? Essa força do Isso. amor, essa força do olhar para o outro, né? Isso. Então, não é só Você essa está falando coisa. de uma coisa super, que é até curiosa. O que que acontece? Eu vou te contar uma situação que eu tô tendo um entendimento, é recente isso, né? A gente vem fazendo, eu tenho hoje uma equipe que trabalha comigo, e a gente vem fazendo algumas análises, né, dentro da esfera do marketing digital. E eu tenho realizado, assim, gravado alguns vídeos, né, de conteúdos em cima desse tema, que é um tema que eu venho trabalhando muito em 2020. E aí, todas as semanas a gente consegue extrair, né, as estatísticas das pessoas que vêm acompanhando esse trabalho que nós estamos realizando. E aí, há uns 10 dias atrás, né, a minha equipe Desgraze, você tem uma noção clara, assim, do público, das pessoas que te procuram e tudo? Eu falei, eu tenho. 70% das pessoas que buscam o meu trabalho são mulheres, é só vocês olharem para as minhas turmas de mentoria. Numa turma, na turma 1 desse ano, de 20 pessoas, tinham 3 homens, né? Na turma 2 foi 100% mulheres, enfim. Eu tenho certeza que são as mulheres, né? Afinal de contas, a mulher, ela tem uma questão ligada ao despertar muito forte, eu percebo isso. E não sei, talvez mulher acaba influenciando outras mulheres também. E aí eles começaram a rir, sabe? Eu não tô entendendo por que vocês estão rindo. Eles falaram, você está completamente enganada, você sabia disso? Eu falei, como assim eu tô enganada? Aí eles falaram, olha, você não vai acreditar, mas 70% das pessoas que assistem os seus conteúdos são homens. Aí eu falei, como assim? São homens. Eles, a gente vai mostrar para você todos os dados aqui do Google, de todas as redes sociais. E aí, na hora que eu olhei, e detalhe, numa faixa etária aí, sei lá, de 40 para 60 anos, eu fiquei mais espantada ainda. Eu falei, não, gente, tá errado, vocês estão errando aí. Meu processo reativo foi de falar, não, vocês estão errados, né? E aí passou mais uma semana, eles vieram com mais dados, não, olha aqui, ó, são homens e tal. Eu falei, gente, como assim? Aí eu falei, não, peraí, deixa eu processar isso, internalizar e tentar extrair o que está por trás disso. E aí eu falei, poxa, faz muito sentido. E Deus foi, assim, preciso comigo em me responder. Porque isso aconteceu mais ou menos uns 20 dias atrás, que eu comecei a ter esses retornos. Aí eu internalizei essa informação, comecei a trabalhar dentro de mim, meditando e tudo, criando essa conexão. E falei, poxa, isso faz muito sentido. E essa semana eu tive uma, assim, sabe aquela prova, pum, assim? Resumindo, por que eu tô falando isso? Olha só. Quantos homens desejam ardentemente acessar isso tudo dentro deles, essa identidade, esse propósito, e muitas das vezes não se sentem encorajados, né? Se sentem envergonhados, se sentem intimidados em assumir que estão perdidos, em assumir que não estão realizados. Para um homem, né, muitas vezes, que ocupa um papel de provisão dentro do lar, é muito desafiador ele chegar e falar assim, olha, eu me sinto um fracassado, eu me sinto uma pessoa frustrada profissionalmente, eu não sei o que está acontecendo comigo. As mulheres, elas têm um pouco mais de facilidade em relação a isso. E aí, por que eu percebo que eles assistem muito? Porque na hora que eles estão assistindo os meus vídeos, ninguém está vendo. É no celular deles, então não vai haver esse julgamento. E eu comecei, inclusive, a ter muito retorno das minhas alunas, das minhas mentoradas, dos maridos quererem se interessar pelo trabalho que eu estava fazendo, porque estavam vendo transformação na vida delas e desejosos disso também. E aí, no fritar da situação toda, eu falando, começando a ter esse entendimento, até para conseguir, né, criar uma linguagem para trazer esses homens e despertar isso mais neles. Há 20 dias, há 15, mais ou menos na mesma época, eu atendi uma mulher no Canadá, e ela disse, Grazi,
Eu tenho um grande amigo que acompanhou os últimos 3 meses do programa, né, do processo que eu realizei com você, e ele está espantado com toda a transformação que eu gerei em mim, tal, tal, tal. E ele falou assim, eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero fazer isso também. E aí você imagina um homem, né? Outro idioma, o desafio é muito grande, porque não é um trabalho que você fala um inglês coloquial, é uma linguagem técnica de trabalho. Começou um trabalho aos seus 66 anos de idade. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente fala do despertar feminino, e ele é muito forte e evidente, eu acredito que ele é um processo mais orgânico, mais natural e mais rápido, mas também vejo que nós, mulheres, temos o papel de almejar esse nosso despertar para que nós possamos influenciar positivamente os nossos parceiros, para que eles também queiram, né, desejar viver essa transformação. Porque quando isso entra em sintonia, né, e há uma sincronicidade nessa relação afetiva, nesse casal, aí não tem como, ninguém segura mais um casal como esse, não é verdade? Maravilhoso, né? E aí a gente tem que fazer, né, eu acredito muito nesse processo do caminhar junto mesmo. Não é homem mais do que mulher, nem mulher mais do que homem, né? Mas são os dois realmente juntos, né? Construindo uma história aí de alegria, de sucesso, né? Sucesso no sentido de ser feliz, cada um faz o sucesso da sua forma, né? E eu acho que isso a gente só tem a crescer, né? Foi grave, daqui a pouquinho vai terminar nosso tempo, o Insta vai nos derrubar. Como passa rápido, né? Rápido, né? Foi muito, muito gostoso, foi um prazer enorme conversar com você. Eu falo muito, né, Paty? São todas, nossa, foi excelente, assim. Era tudo, né? Era tudo mesmo que eu gostaria de trazer para esse espaço aqui, para as mulheres de Caeté, por uma mulher de Caeté, né? De família de Caeté. Sim. Né? É muito importante as pessoas perceberem isso, né? Que as pessoas podem sair daqui e fazer um grande caminho, podem fazer esse caminho mesmo estando aqui, né? Sim. Tudo isso é possível. Né? Então, claro. nesse sentido que eu fico muito feliz da sua presença aqui, né? Trazendo essa força toda, essa inspiração toda para as mulheres aqui da nossa cidade. Muito, muito obrigada. Viu? Querido, muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho, né? Continue. Eu acho que nós precisamos de mais mulheres, né? Que possam liderar esses processos como um todo, né? Não só líderes educacionais, sociais, mas líderes políticos, pessoas, mulheres que realmente queiram pegar a mão na massa para gerar a transformação, que começa não é fora, começa dentro, né? Se eu penso nisso, eu quero transformar a realidade política, econômica, social do meu país, eu preciso fazer um trabalho de internalizar elementos importantes na sociedade para que isso possa ser expressado lá de fora. Então, parabéns pelo seu trabalho, por esse engajamento e o que você precisar pode contar sempre aí comigo. Ai, que gracinha, gente. Eu fico feliz demais. Muito bom. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão, né, puderam escutar aqui agora, presencialmente, ou vão escutar depois, vão ver a live depois, que vai ficar gravada aí no IGTV, né? Vão seguir a Grazi, muito conteúdo. Vai lá segue a Grazi Salomão, né? Tem muito conteúdo que ela traz, gratuito, né? E tem aí todo um trabalho também que ela desenvolve com a mentoria. Nossa, eu acho que foi um ganho muito grande. E quem sabe um dia, depois de passar a pandemia, a gente consegue fazer alguma coisa presencial aqui também em Caeté. Vamos sim. Ai, tô doida para voltar pro presencial. Tudo no seu tempo, né? Com certeza, né? A gente tá bom? tem todo o tempo aí a nosso favor, né? Com certeza, então, querida. Muito obrigada. E aproveitar para dizer para o pessoal que semana que vem não tem despertar feminino, porque no dia 31 é dia da nutrição. Então, eu vou fazer uma semana inteira, de segunda a sexta, com ter lives, com temas variados,
né? Com nutricionistas queridas, minhas amigas que vão estar aqui comigo. E vai ter sorteio de brinde, e a gente vai recolher também leite integral para o Lar dos Idosos, que é uma instituição daqui de Caeté que eu tenho paixão, Que legal. né? Não só porque trabalho lá, como assistente social ainda, mas porque tenho uma paixão muito grande assim, mesmo, pelo trabalho com os idosos. Né? Que então, legal. a gente voltamos à Semana da Nutrição para proporcionar muita informação de qualidade, né? E também poder arrecadar recursos aí para o Lar dos Idosos. Então, legal. já fui convidado. Grazi. Bacana, eu vou acompanhar a semana que vem. Vou ver uma noite aqui da agenda aqui, que eu atendo muito à noite, mas eu vou marcar aí para eu assistir. Eu quero assistir e aprender com certeza. Ah, que legal. A gente já vai colocar, hoje acho que já deve sair, não sei, a Marina já deve ter colocado a programação de todos os lives de segunda-feira. A gente vai falar sobre jejum intermitente, a gente vai falar sobre alimentos funcionais, a gente vai falar sobre obesidade. Ixi, vai ter muito tema legal e muita gente boa que vai vir aqui compartilhar conhecimento com a gente. Maravilha, parabéns, sucesso. Um grande beijo, querida. Ai, aproveita aí na reunião. E hoje a foto eu falei, ai, que delícia. Estamos curtindo aqui as raízes. Um beijo, viu, querida? Muito obrigada e obrigada a todo mundo que está aí presente também. Obrigada, gente. Valeu. E até semana que vem. Tchau, tchau. Um beijo grande. Fiquem com Deus.